Mais um vídeo de joguinho aqui no canal. Esse é até mais simples, já que vocês curtiram aí, recebi umas mensagens no meu direct, no WhatsApp e do grupo da galera que tá participando aí do evento que tá rolando agora no mês de novembro, ou rolou, não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo. Já que a galera curtiu aí, deu uns feedbacks lá no grupo, meus alunos também, cara, todo mundo achou bacana assim, então trouxe mais um. Esse é um jogo mais simples do que o da raposinha lá, o Endling. Esse se chama Humanity. Vídeo mais reflexivo, assim, pra gente começar a pensar numas coisas a respeito de como que a gente vem conduzindo, assim, não individualmente, mas socialmente, os nossos relacionamentos com os nossos cães, com pessoas, clientes, familiares, amigos, etc, né? Então, começando por onde? Começando pelo começo, né? Começo do jogo. O que é o jogo? Cara, é um jogo de quebra-cabeça. É um jogo de puzzle. Você tem que resolver um probleminha que é... Você é um cachorrinho, né? Você controla ali um personagem que é um cachorro, que ele tem uma habilidade simples, latir para chamar a atenção dos humanos. Olha que interessante e que fidedigno que é, né? O cachorro basicamente se comunica através de latido com vocalização com muito mais frequência e intensidade do que os lobos, que são os ancestrais dele, porque aprendeu que latir chama a atenção do humano, isso traz algum tipo de experiência emocional positiva, desejada, né? Então, o comportamento de vocalizar se intensificou nos cães comparativamente em relação aos lobos. Bom, o que ele faz? Ele anda pra lá e pra cá, late e pula. Não tem grandes habilidades. Bom, ele tem uma habilidade que ele meio que sai voando também, assim, né? Sobe parede e tal. Isso aí não existe na vida. Bom, depende, se for husky, sai voando, sobe em parede de pendura em lustre também, né? É uma loucura. Mas via de regra, o cachorro mais normalzinho aí não faz essas coisas. Só late e corre mesmo. E aí o objetivo do jogo, ele começa bem simples, né? Com quebra-cabeças bem simples, que você tem que guiar as massas humanas rumo à iluminação. É simples, só que se você falhar, toda a humanidade que está seguindo você vai morrer, vai cair no precipício, vai desaparecer. E não para de surgir gente saindo daquele buraco infernal que vai seguindo. Se você der a pista com o latido errado, todo mundo morre. Ou então todo mundo é salvo. É essa a mecânica do jogo, cara. Sensacional. Agora o que é mais doido, bicho? O que é mais doido desse vídeo? Calma que eu tô te explicando o jogo ainda, eu vou te explicar um ponto de evolução dele, a mecânica funcional mesmo da parada, e depois a gente vai para a análise propriamente dita aí né, para filosofia do jogo. Bom, cara, você tem que guiar as pessoas. Então é um jogo de bloquinhos que você tem que guiar as pessoas através dos quadradinhos certos. Então tem buraco, tem abismo, tem que subir parede, tem que descer parede, tem que pular, né, tem que seguir as setas, enfim, tem algumas coisas que vão ganhando um pouco mais de proporção conforme você vai passando as fases. E aí depois cara, isso é muito legal. Se você latir certo, as pessoas você vai percorrendo a tela e vai latindo. Então você vai deixando pistas auditivas para os humanos seguirem, sacou? Então você late aqui, o cara vem para cá. Você late aqui, o cara vem para cá. Você late aqui, o cara vem para cá. Você ficar latindo em 4 pontos, os caras vão ficar andando em quadrado para todo sempre. É um jogo simples, então ninguém se tromba, ninguém se irrita quando ficar todo mundo trombando. A galera vai ficar para sempre andando em quadrado, não vai parar de sair gente daquele buraco lá, até que as pessoas que saíram não cheguem na iluminação. Essa dinâmica vai se complicando. Só que tem umas fases que começa a aparecer uma coisa bem interessante que eu achei, no mínimo, curioso, pra dizer, né, ficar nisso. Começa a aparecer uma entidade etérea no meio da galera, assim, que é tipo um humano grandão, gigante, dourado, que ele também segue o cachorro. Eu fiquei imaginando se aquilo lá seria a representação dos deuses criados na mentalidade humana, né, criado pelo consciente ou inconsciente coletivo. Eu trouxe aqui no canal o vídeo Sapiens, uma breve história da dominância, contei um pouquinho disso, com base no livro Sapiens, uma breve história da civilização. Depois vai dar uma lida ou vai ver esse vídeo, ficou bem legal. E eu fiquei muito curioso, assim, será que essa é a visão dos criadores do jogo para a representação da divindade, né, que é o humano, foi criado a forma e a semelhança de Deus? Fiquei pensando nisso. Enfim, mas tem essa entidade aí que também vai seguir. Eu não lembro agora o que acontece, assim, se essa entidade cai no abismo, você perde ponto. Acho que você só perde ponto em relação, tipo, salvar os deuses dá mais ponto. Acho que é um negócio assim, faz tempo que eu joguei em relação a quando eu tô gravando o vídeo hoje, mas fiquei com essa dúvida na cabeça. Você jogou? O que você acha aquele bichão lá? Sinistro aquilo lá, né não? Tá bom. Então tá. E aí, cara, a grande reflexão, assim, é quando dá errado, né? Quando você coloca a galera ali no... Você
vamos dizer que você tem que trazer o cara pra cá, e você tem opções, você tem liberdade criativa ali. Você late aqui e guiou errado, você volta, late aqui e a galera continua o movimento do último latido que você deu. Se não der latido nenhum, a galera vai andar em linha reta pra todo sempre, infinito, e vai cair no abismo. Então, ou você salva, ou você fica vendo a galera morrer, entendeu? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu acho que os caras que criaram esse jogo, eles devem ou ter fumado um brabo, deve ter fumado, sei lá, escama de peixe, alguma coisa assim, porque não é normal pensar num negócio desse, né? Não sei, bom, sei lá. Mas, cara, olha só que coisa mais maluca, né? E isso tem muito a ver, assim, com o que eu acredito no adestramento, com o que eu acredito nessa relação de confiança que eu venho tentando te ajudar a construir com o seu cachorro já há longos 7 anos. Essa parada, assim, que eu acho mais maluca, que o cachorro no joguinho guia os seres humanos, sacou? Só que não é que ele guia um humano. Esse cachorro guia as massas, ele guia a sociedade rumo à iluminação. Olha que profundo isso. Ou fumou banza ou fumou, sei lá, um esquilo, eu não sei, cara. Alguma coisa aconteceu com os caras que estavam fazendo esse jogo. E ele faz isso através da vocalização, que a gente pode trazer um paralelo aqui, você vai achar que sou eu que tô fumando peixe agora, né? A gente pode trazer o paralelo aqui da vocalização do cachorro com a vocalização humana, né? Então, enquanto a gente tem os líderes humanos criando discursos, criando histórias, isso evolutivamente falando, né, desde a origem da civilização, com o advento, evolução, revolução cognitiva, com a palavra falada, né, essa coisa da comunicação mais fluida, que de certa forma facilita a comunicação e dificulta o entendimento. Vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre como a gente consegue obediência através da confiança, sendo a confiança, a conexão, né, esse vínculo afetivo primário que a gente constrói com os nossos cães, condição primária e indispensável para obter obediência. Então já fica o alerta aí, né? Se teu cachorro não te obedece, cara, tá faltando exatamente trabalhar nesse vínculo, tá? Tô dizendo que tá todo cagado, mas que tem uma falha aí, fatalmente tem. E veja que eu não tô dizendo do seu cachorro ser bonzinho ou não, eu tô dizendo dele te obedecer quando você fala para ele fazer uma coisa ou deixar de fazer o que ele não deveria estar fazendo, né? Porque fazer cagada todo cachorro faz, fazer cagada todo ser humano faz. Mas obedecer, tá? Isso depende muito dessa relação de confiança. Pois bem, mas isso vem aí pro canal em breve e tal. Então você se inscreve, ativa as notificações para você não perder. Eu tenho colocado os vídeos como estreia para dar tempo de você se programar e assistir. As estreias têm vindo aos sábados pela manhã, mas vamos voltar. Eu fiquei pensando nessa coisa da vocalização, então a vocalização, né, humana, ela facilitou a troca de informações, mas dificultou o entendimento de si próprio, o entendimento dessa dinâmica social que ficou cada vez mais complexa conforme os grupos sociais foram aumentando, né? E a gente tem aí nesse cenário atual, cara, líderes, né, faço as minhas ressalvas com a palavra líder aqui, a gente tem algumas figuras elitistas de referência, acho que assim fica mais palpável, mais real, mais condizente com a realidade, que dizem coisas e não seguem aquilo que eles mesmos dizem, sabe? Só que como estão em figuras de poder, de dominância, acabam movimentando grande parte da população, que a gente pode trazer esse paralelo aqui no jogo como as grandes massas, que não tem assim um tempo para estudar, para parar e pensar ativamente e criar uma linha de raciocínio muito particular e individual sua, né? E nesse sentido acabam seguindo a tendência do todo. Né? Então, quanto mais pessoas que não têm tempo de estudar e pensar por conta própria, questionar, tentar, errar, né? Se permitir o erro, se permitir crescer conforme aprende a lidar com o erro, superando e passando a fazer adequadamente ou corretamente, quanto mais indivíduos com essas características a gente tem, mais frágil fica a sociedade, mais frágil fica o movimento de massa. O movimento de massa teve grandes influências no passado, em diversos episódios da história, pro bem e pro mal, de modo geral pro mal. Né? Assim, a gente pode, até porque o ser humano também tende a dar muito mais atenção para aquilo que gera consequências ruins. Né? Tem motivos para isso, mas enfim, não é meu objetivo falar sobre isso. E aí, cara, eu fiquei pensando, né, nesse joguinho que os caras fumaram um peixe para fazer a historinha e tal, tem muito esse paralelo, assim, com o ser humano nessa sociedade mais maluca que a gente vive, que anda seguindo grandes influenciadores, influenciador é uma boa palavra, porque não necessariamente reflete o que deveria ser, né, que é influenciar para o bem, apenas influencia, né, para o bem, para o mal, então a gente pode ficar nessa dualidade, gradações também, se quiser pensar nisso. A gente tem essas figuras de representatividade elitista, né, que ocupam posições de liderança, mas que na verdade são posições de dominância, não atuam, né, propriamente dito, conforme aquilo que
falam, né? Então nesse sentido a vocalização humana aí atrapalhando facilitando a comunicação, dificultando o entendimento, né? Gerando muitos conflitos. E aí, como tem mais gente não em posição de poder, com tempo para parar, pensar, analisar, questionar, tomar mais cautelosamente uma posição, né, quando tem mais gente assim do que pessoas nessas posições influenciadoras, tem grupos de massas, né, grupos de massas que vão ali com o toque da boiada mesmo, a gente pode trazer também essa analogia. E isso também, já fazendo paralelo com o último vídeo que eu trouxe da dominância, cara, o que acontece, né? Acontece que alguns influenciadores no passado eram cientistas mais influentes do que os próprios influenciadores hoje de diversas áreas. Então alguns influenciadores da ciência no passado criaram lá, analisaram, estudaram e falaram, é isso aí mesmo, é dominância, o lobo, cachorro é igual, tal, né? E teve esses 50 anos aí pra aplicar essa parada. E nesses 50 anos a humanidade mudou demais, inclusive na dinâmica com relacionamento entre humanos e pets, cães, gatos, etc. E portanto a gente pode dizer que 50 anos já é uma sobrevivência ao teste do tempo. Criou sim um imaginário coletivo de que a gente é meio que essa figura representativa, né? A gente é meio essa figura da liderança para o cachorro, com adendo novamente a o alerta aqui de que a liderança, do jeito que é falada, é uma liderança que eu discordo. É uma liderança com base em poder, com base em autoridade, não com base no exemplo. Tá? A liderança, para mim, então, é o quê? É dar o exemplo daquilo que tem que ser feito. Tá? É falar e agir de acordo. Grosso modo, simplificando, no outro vídeo eu explico melhor sobre isso, que não é o tema de hoje. Mas vamos lá. E aí, por que eu falei que tem essa coisa que eu acho que é bem isso mesmo, assim, o cachorro, nessa relação com o humano, né, cara? Meu, eu tenho pra mim, assim, que cada um de nós tem o cachorro que precisa ter, sabe? Eu tenho pra mim que o cachorro, e não é o objetivo do vídeo explicar o porquê disso, mas eu tenho pra mim, tem todo um embasamento sobre isso, tá? Não é uma coisa assim que eu vi o joguinho e falei, vou falar sobre isso. Não, tem toda uma linha de raciocínio bem complexa, elaborado ao longo de anos, prática, estudo e tudo mais. Mas eu tenho pra mim que o cachorro que a gente tem é o cachorro que a gente precisa ter. E aí pega num ponto, cara, aí pega num ponto porque assim, eu já falei, quem me acompanha lá na outra rede social, sempre costumo trazer isso, que é o seguinte, a pessoa tá lá, com 2, 3 filhos, trabalha 8 horas por dia fora de casa, marido ou mulher, ou os dois, né, 8, 10 horas, dá plantão, viaja, não sei o que, então a vida das pessoas é muito doida. Tem 2, 3 filhos, cada um deles faz aula de origami, karatê, flauta e, sei lá, escultura barroca, sabe assim? Tipo, não sabe mais o que fazer para ocupar a cabeça das crianças porque não consegue estar ali dando atenção. Vai e me arruma um Border Collie. Ou qualquer outro cachorro, tá? É que eu tô falando estatisticamente, assim, que chega pra mim, muito mais gente com problema de tempo que tem Border Collie do que gente com problema de tempo que tem outras raças, tá? E aí, o Border Collie é esse cachorro, cara. O Border Collie é esse cachorro que ele não deixa passar as coisas. Ele não foi feito para deixar as coisas passarem. Ele não é, e isso é muito ruim, né? Ele não é um Lhasa, ele não é um Shih Tzu, que um passeiozinho por dia meio que tá de boa. Meio que tá de boa, tá? Observe o que eu estou falando. Não, cara, se fizer um passeio só por dia com o Border Collie, cara, o meu sim. Cara, eu não sei que tipo de relação que você quer com o teu cachorro. Eu tô falando de pessoas que querem ter uma relação integrada com o cachorro. Uma conexão legítima, que atenda essa necessidade emocional que levou à busca de ter um cachorro em primeiro lugar, tá? Só quer ter o cachorro pra mostrar na outra rede social, aí você fica à vontade. Tô falando dessa coisa mais profunda, significativa. E aí, cara, o que acontece? Através de comportamentos que a gente chama de comportamentos inadequados, esse cachorro vai manifestar ali uma certa insatisfação, uma frustração no ser humano com essa tentativa de se relacionar, né, de atender expectativa, de atender uma busca emocional. Normalmente é mordida, né? Mijar fora do lugar, né, latir quando tá no quintal, que a pessoa às vezes tem um quintal em casa e acha que é isso aí mesmo, filhote, que bom, tem um quintal em casa, então vai ser maravilhoso. E isso é muito doido, porque assim, não tem a ver, eu tô falando aqui do border e tal, né, porque, pô, tem estatisticamente muito mais atendimentos de border do que de outras raças, mas assim, não tem a ver com o quintal, não tem a ver com o tamanho do apartamento, né, se a gente olhar as variáveis, assim, o que faz um cachorro dar certo, o que faz um cachorro dar errado, uma relação entre humanos e cães dar certo ou dar errado.
Não tem essa variável, porque as pessoas que moram em apartamento em grandes centros urbanos não conseguem ter Border Collie. Já as pessoas que moram em fazendas afastadas e que têm um cachorro dessa raça conseguem ter sucesso ali. Não, não tem. Né? Se o cachorro desempenhar a função dele ali, além de ter as suas necessidades básicas e fundamentais atendidas desde a fase mais inicial da vida, na fazenda ou no ambiente urbano, vai dar certo. Né? Então o que está faltando? Né? E esse é o ponto assim, que eu acho da conexão, né, pra gente refletir, do joguinho com o que eu tô te trazendo aqui, que é essa coisa do cachorro trazer pra gente aquilo que tá faltando, aquilo que tá fora do lugar na nossa vida. Eu peguei esse ponto aqui do tempo. Cara, o Border Collie é um cachorro que você precisa de bastante tempo, mais do que os outros, acho que esse é o ponto. Sim. Precisa de mais tempo para um Border, para cães mais ativos, Pastor Malinois, eu não vou nem falar Pastor Alemão, que cachorro pra treinar nossa senhora, é muito tranquilo de treinar o Pastor Alemão, meu Deus do céu, comparativamente falando, né? Mas o ponto é esse, então a gente pega e olha, aí as pessoas falam assim, porque o meu ele me morde, eu tenho quintal, eu achei que ia ser bom e ele fica latindo pra quando chega alguém, ou no portão, é um filhote, ou é um adulto. Então a gente já começa a descartar a variação de idade, de se tem filho ou se não tem filho, a gente descarta a questão de se passou por adestramento ou não, qual o tipo do adestramento. A gente começa a olhar para uma variável isoladamente, que é essa questão do, aqui nesse nosso exemplo, tá? Eu posso falar da Wendy, falarei da Wendy especificamente adiante. Mas aqui pra gente falar do Border, porque eu sei que muita gente gosta de ouvir de Border aqui no meu canal, que é essa questão do tempo. E aí a pessoa, ele tá me mordendo, não sei mais o que fazer, eu já redirecionei e tal. Cara, mas não é questão de redirecionar. É a questão de entender por que esse cachorro está mordendo. Ele está mordendo porque ele precisa de uma conexão emocional legítima. Ele precisa que alguém venha a suprir aquilo que ficou faltando a partir do momento da separação dos irmãos e da mãe, né? Daquele grupo social inicial. Inclusive, talvez, não sei, depende, né, do canil e tal, com os humanos também. Então ele precisa disso. E aí, cara, por que tem assim nos meus cursos, né? As duas pontas da guia, tem um módulo específico, sua qualidade de vida, né? Que tem lá um curso, Sua Vida Mais Equilibrada, pensando na sua qualidade de vida, que é para você se organizar na vida. E essa é uma fragilidade. Não adianta comprar o melhor curso do mundo, o melhor tutor do mundo. Não adianta contratar o melhor adestrador do mundo, Tio Clever. Tio Clever é embaçado, meu, vai pensando. Né? Não adianta gastar um caminhão de dinheiro, tá? E não fazer o que precisa ser feito. Não adianta. Você tem que se organizar. Porque se você não... Olha só que coisa mais maluca que acontece. Isso é a coisa mais maluca que acontece. A pessoa entra no curso ou vai para o adestramento a domicílio, tá? Aí, pô, tá bom. Eu vou até pegar o adestramento a domicílio que eu acho que fica mais, sabe assim, salta aos olhos. Pô, o cara sai de casa, eu ou outro adestrador, gasta aí em São Paulo, pelo menos, eu ando de moto, então pelo menos uns 30 minutos para chegar, né, 20, 30 minutos, considerando o trânsito, que tem mágica, é moto, né, não é teletransporte, ou mais, né, então depende do bairro, depende de quanto é cobrado, tem que buscar bairros mais, né, com mais bonança financeira. Gasta lá 45 minutos, uma hora, chega para treinar o cachorro treina aquela beleza, você pergunta para a pessoa, o adestrador pergunta para o tutor, eu pergunto para os tutores, você fez o treino? Não adianta mentir, bicho. Não adianta mentir, que eu sei que você não fez, entendeu? Tô vendo, cara, não sou idiota. Pô, 7 anos treinando cachorro, eu sei, né? E aí as pessoas normalmente falam, não deu tempo, ou então, eu treinei isso que a gente fez na outra aula, mas continua a mordida, por exemplo, tá? Aí eu, por exemplo, né, no Melhor Todo Mundo, que é a estrutura base para o atendimento a domicílio. A pessoa vai, contrata, tem acesso ao curso durante o período de adestramento. Você assistiu a aula? Não. O que você está fazendo quando tem mordida? Eu estou redirecionando. Tá, redirecionando não é o que a gente fala no Melhor Tutor do Mundo, e redirecionar não é o que a gente fez aqui na aula presencial. Né? Então qual que é o problema que essa pessoa está enfrentando? Não é mordida. É falta de se organizar na vida, é falta de ter tempo para assistir uma aula, aprender aquilo, né? Entender aquilo. E entender não é ouvir a comunicação verbal, é ver o vídeo, ver o resultado do vídeo. Fazer a analogia aqui do que está sendo treinado presencialmente com aquilo que ela tem que obter de resultado quando ela está sozinha com o cachorro. Né? Então esse sentir, que depende dos nossos sentidos, tá? Então esse sentir faz o entender acontecer, que é esse entender emocional. Esse entender emocional é o cachorro parar de fazer o que ele está fazendo porque ele teve as necessidades básicas dele atendidas prontamente ou vem sendo atendido sistematicamente nas suas urgências, nas suas demandas, tá? Isso é emocional. Estou usando palavras que dificultam, né, o entendimento, mas assim,
É o que tem, né? A gente fala. Tá? Então, se a pessoa não se organiza para assistir uma aula e vai lá e pratica com o cachorro e filma ou não filma, né? Aí depende, se é no online ou se é no presencial, mas no presencial também deveria filmar. E me manda o vídeo, no online ou no presencial, eu dou o feedback, a pessoa fala, pô, errei nisso, acertei aquilo, tal, vamos manter o que está sendo feito de legal e tirar o que está sendo feito de não tão bom. E aí ela adapta esse treino. E não precisa de 5 horas por dia, sacou? Ao contrário, muitos tutores que têm border, não é que eles não têm tempo, é que eles não se organizam com o tempo. Então às vezes eu pergunto, né, quando a pessoa, às vezes não, quando a pessoa entra no curso, ou às vezes eu abro caixa de perguntas, quanto tempo você tem para dedicar pro seu cachorro? Cara, quase todo mundo, eu diria que 90%, 92%, 82%, 89%, tá? Mais de 80% tem, pelo menos, que interagem comigo, tá? Não sei se é o teu caso aí, está me conhecendo hoje, mas que interagem frequentemente comigo nas redes sociais, tem o tempo necessário para dedicar para aquele cachorro, só que não se organiza com essa parada. E aí fica apagando incêndio o tempo inteiro. Apagar incêndio é resolver mordida, é xixi fora do lugar, né? Não se planeja, não assiste a aula e se planeja. Pô, vou estruturar o meu ambiente aqui pro cachorro não mijar e tal. E aí acaba que o cachorro do joguinho, né, voltando pro paralelo, ao invés de guiar o ser humano pra iluminação, pra salvação, ele guia pra trevas, pra escuridão. Mas não é porque o cachorro não serve pra vida doméstica de qualquer raça. É porque o ser humano em si tá perdido nesse movimento de massa. Você achou que eu não ia chegar nisso, né? Você achou que você não faz parte da massa, né, meu irmão? Mas todos nós estamos em maior ou menor grau perdidos nesse movimento de massa. Qual o movimento de massa é esse? O movimento da vida consumindo, cara. Se a gente não parar e falar, peraí, mano, hoje eu tô gravando num sábado. Por quê? Porque ontem foi sexta-feira, eu falei, cara, hoje eu vou jogar videogame e ficar um tempo com a Wendy, um tempo de qualidade com a Wendy. Então eu levei um passeio, fiz umas coisas legais com ela, entendeu? E aí eu optei por não gravar. Então, eu me organizei nesse rolê, eu me percebi, me entendi na minha necessidade, que é, cara, chega, você trabalhou feito um camelo, você fez lives, falou com dezenas de pessoas no WhatsApp individualmente ao longo da semana inteira, teve live de aluno, aliás, teve 2 lives de aluno, né? Teve mentoria individual com aluno adestrador, não foi uma semana pesada, você tem que estar com a cabeça muito boa para poder, né? E aí chegou na sexta e falei, cara, não, vou abrir uma cerveja, jogar um videogame e passar um tempo de qualidade com a Wendy. Então entendo o que eu tô te falando. Esse movimento de massa que é a vida consumindo a gente, né, a gente se perdendo na vida e apagando um incêndio atrás do outro, isso precisa ser interrompido em algum momento do teu dia. Quando alguém entra no curso, né, as pessoas estão sempre entrando no curso e tal, eu falo, cara, assiste a aula da gestão do tempo. Para o sábado você vai dedicar aí 40 minutos, 1 hora e meia, no máximo você faz a tarefa de gestão de tempo, daqui 30 dias a 60 dias você revisa, faz novamente, até você entrar no ritmo de se organizar na vida e se perceber, para que não se permita ser consumido pela vida e pelas demandas externas. Né? Então isso é movimento de massa, tá? Existe essa força social hoje que faz com que a gente não dedique tempo para aquilo que a gente realmente quer. Por que você trouxe um cachorro? Eu tenho certeza que não foi para deixar ele na estante da sua casa. Você trouxe, eu tenho a minha desconfiança, né, nesses 7 anos, para encontrar uma conexão emocional legítima, baseada em expectativa que você vê ou viveu propriamente dito enquanto era criança. Tá? Vê na sua vida adulta atual ou viveu enquanto era criança, está em busca disso. Ou algo parecido com isso, tá? Mas tem esse apelo emocional. Então se a gente não parar e se organizar nesse rolê, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. E aí o cachorro que a gente traz é o cachorro que, eu não sei, aí tem uma, né, tem essa coisa, fazer o paralelo com o dedo podre, sabe assim? As pessoas, eu tenho o dedo podre e tal. Não sei se é isso, tá? Tem umas coisas aí. Mas vamos lá, né? A pessoa já não tem tempo, ou melhor, ela tem tempo, mas não sabe se organizar. Ela vai e pega o cachorro que é o que mais chama atenção para a falta de organização pessoal, que é o Border Collie. Você tem um Golden e tal, ele vai te pular, vai, né, rasgar a roupa e tal, mas tudo é festa, ele se vira sozinho, entendeu? Ele vai, ele compensa a falta de afeto em casa, essa interação, desse cuidado em casa, interagindo, pulando no colo de todo mundo na rua, depois isso vira reatividade, tudo bem, né? Mais pra frente a pessoa cuida. Mas você percebe que o Border Collie ele traz a demanda urgente ali, imediata, né? Então o Shih Tzu, cara, você faz um passeio com o Shih Tzu num dia quente como hoje, por exemplo, pô, o cachorro fica deitado o dia inteiro, entendeu? Adulto, né, tal, filhote vai, né, tá, você entendeu, né? Mas a dinâmica, assim, essa coisa, tá, do movimento de massa, de, ai, todo mundo tem que trabalhar mais, todo mundo tem que estar fazendo stories o tempo inteiro, postando o tempo inteiro, você tem que estar atualizado o tempo inteiro, vai lá ver se o tio Kleber não postou alguma coisa no feed dele, pra ver se não é o que você tá procurando. Então essa coisa, notícia,
né, demanda do trabalho, do chefe, da família, as aulas de origami, escultura dos filhos, agora tem que fazer terapia porque não está performando bem na aula de escultura, e perde tempo no trânsito, o que é uma baita loucura também, porque, pô, a gente viveu 2 anos trabalhando em casa e agora todo mundo de repente, né, já passou um tempo, mas assim, agora ninguém mais quer ficar em casa, todo mundo prefere perder tempo no trânsito, 1h30, 2 horas por dia, ao invés de estar com aquela parte mais preciosa da vida, a família, o próprio cachorro, né? E aí eu trazendo pra gente pra parte final do vídeo, cara, o Andy, por exemplo, o que eu falo? Eu tenho muito essa convicção. Cara, o Andy me transformou enquanto ser humano. Né? Independente do que algumas pessoas falam quando assistem um fragmento do Kleber, né? Porque o Kleber não é só o que tá no vídeo atrás da câmera, tá? E muita gente vem criticar, vem ofender, muitas vezes vem ofender. Até por conta dessa falta do vínculo, não existe o vínculo, né? Não existe, não sei quem é que tá me assistindo aqui agora, quem são as pessoas simultaneamente assistindo. Mas, para ilustrar, eu tenho um vínculo mais forte com o Andy, com a minha família, né? Não sei se coloquei na ordem certa, mas você entendeu. Agora sim, descendo. Com amigos, com alunos que estão há mais tempo comigo, que muitas vezes acabam virando amigos, tá? Ou não virando amigos. Eu tenho um vínculo menos forte com alunos que estão me acompanhando há algum tempo, menos forte com alunos que acabaram de entrar, e um vínculo menos forte ainda com pessoas que estão sempre participando das redes sociais, e zero vínculo com quem não comenta, assiste o vídeo, nem se inscreve, né? Não tem vínculo, tá? Então não tem essa barreira do vínculo que impede ou inibe, né, a crítica ofensiva, tá? O cuidado com as palavras na hora de pontuar alguma coisa que poderia, inclusive, ser algo positivo do ponto de vista de feedback, né? Então não tem. E aí, feita essa ressalva, né, que eu acho importante você também levar isso pra você, assim, cara, muitas vezes ser atacado, ser ofendido por pessoas com quem você não tem vínculo, você acaba dando um valor muito grande pra isso, sabe? Isso fica te remoendo, a vida vai te engolindo, porque a gente tá muito exposto, trabalhando ou não com redes sociais, a gente tá muito exposto socialmente, né? E então qual é o ponto, assim, eu me vejo depois que a Wendy chegou, ela tem 10 anos hoje, que eu, pô, levei dentada, levei mordida, cara, eu era um ser humano muito impetuoso, assim, eu era um ser humano, de certa forma, não ofensivo, mas grosseiro muitas vezes, muito secão às vezes, muito sem o cuidado com quem eu tenho vínculo. Porque com quem não tem vínculo, não tem vínculo, né? Então não adianta. Mas com quem eu tinha vínculo, com quem eu tinha vínculo naquela época, ou tenho vínculo hoje, é muito diferente assim o relacionamento, né? Tem uma parte muito mais humana hoje que eu consigo pôr pra fora e que antes não conseguia por histórico de timidez, pouca exposição, com poucos relacionamentos com crianças da mesma idade e tal, e às vezes mais relacionamento com familiares, né, primos, primas mais velhos, menos crianças ali da minha idade, não desenvolvi tanto. E isso me fez uma pessoa mais fechada, mais tímida e que não conseguia pôr pra fora esse cuidado ao falar, ao tentar se comunicar. E as pessoas viam isso como, ah, ele é antissocial. E não, cara, eu nunca fui antissocial. Sou contra, tá ligado? Porra, essa coisa. Só não tinha essa habilidade, entendeu? E aí me comparando nesse sentido, muitas vezes, por estar fechado, por não ter essa habilidade, esse traquejo social, né, acaba desenvolvendo alguns mecanismos de defesa, de proteção, para não ser atacado, por não saber lidar com crítica, por não gostar de ser chamado de antissocial, né? Então essas coisas vão pegando, assim, quando a gente está na fase da formação da nossa personalidade. E, cara, o Andy veio para resolver isso, assim, né? Então, pô, muitas vezes, eu fui... embarquei nessa ideia da dominância, né? Embarquei na ideia de que eu tinha que ser o líder, em conflito com o meu conceito de liderança, que era liderança por exemplo e tal, mas embarquei, né? Da dominância. E depois eu fui ver que esse negócio estava piorando a agressividade dela. Por que ela era agressiva? Porque não tinha necessidades básicas fundamentais atendidas. Não tinha vínculo da confiança, não tinha um vínculo que faltou na hora que separou dos irmãos, não foi compensado por aquele humano, ou aqueles humanos, não era só eu, né, mas assim, por aquele humano que estava ali para cuidar dela, sacou? E aí, por conta de entender o Andy, entender particularidade, entender que, como eu falei no último vídeo, cara, me mordeu 2 costas, depois ela volta, né, eu expliquei esse processo, depois você assiste lá. Por conta de entender isso, eu me vejo um ser humano melhor hoje, mais capaz de expressar aquilo que precisa ser expressado, sacou? Me comunicar com mais clareza. Me respeitar, como eu citei o exemplo, sexta-feira eu vou jogar um videogame, eu trabalho sábado de boa também, não é uma coisa que eu odeio, entendeu? Tipo, eu gosto de trabalhar, mas eu tava cansado. Então a Wendy veio pra trazer isso pra mim. Veio pra me colocar, por exemplo, numa posição de falar com gente na rua, que eu não sou essa pessoa que fala com todo mundo na rua, entendeu? E hoje, comparativamente, com 7 anos atrás, né, que é quando eu
considero assim que eu entrei no adestramento e aí já tinha resolvido a agressividade, mas falei, pô, adestramento positivo aí tá faltando coisa, não tô curtindo essa ideia não tá resolvendo todo da história, né? Então eu considero esses 7 anos assim a escalada, tá? De desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento profissional. Então, nesses 7 anos, cara, se olhar para o Kleber de 7 anos atrás, é irreconhecível. Se olhar para o Kleber de 10 anos atrás, é uma outra encarnação, entende? Então, esse lance, assim, o cachorro vem para trazer da gente aquilo que a gente precisa aprender enquanto ser humano. Aquilo que a gente precisa lapidar enquanto ser humano, né? Então, no caso da Wendy, foi o negócio da agressividade, aprender a me comunicar, aprender a respeitar mais, e não só respeitar dentro da minha cabeça, mas mostrar isso, colocar para fora, né? Tem um negócio muito interessante assim para quem trabalha com comunicação e tal, mas marketing não basta ser o melhor, você tem que mostrar que você é o melhor, né? Nas empresas você vê isso, não basta ter feito o trampo, você tem que mostrar que você trabalhou, né? Então isso é uma coisa muito louca assim, de parar pra pensar. E isso emocionalmente também acaba sendo uma verdade. Não basta dizer, eu respeito, tem que mostrar isso, né? Então, diariamente, só para um exemplo aqui, eu mostro que eu me importo até com quem eu nem conheço. Então, pô, tô numa faixa de pedestre que não tem semáforo, é lei, né? Tem que parar, mas não paro porque é lei, eu paro por respeito àquele ser humano que tá ali, de repente, há 15 minutos tentando atravessar a faixa que não tem um semáforo, entendeu? E pouco me importa se é 15 minutos ou 15 segundos, eu paro, sacou? Então tem essas coisas, seguro porta, entendeu? Espero o elevador, quando eu entro primeiro, eu vejo meus vizinhos, por exemplo, não todos, a maioria não segura o elevador, vê que você entrou atrás, né, reconhecimento facial, vê que você entrou atrás, corre pelo elevador e sobe. Às vezes está no celular, sim, você entendeu, né, mas eu presto atenção mesmo quando tô com fone, entendeu? Então eu mostro isso no dia a dia, tá? Isso veio com a Wendy. E aí é que tá um ponto assim muito central, o joguinho, guiar, né, o cachorro guiando a humanidade, no joguinho guiando as massas. Eu acho que a gente tem, enquanto indivíduo, essa propensão a buscar um pouco de referência sim no que é um comportamento sem filtro do cachorro, tá? Acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Então é um cachorro, não é um humano. Vamos aprender com aquele bicho, com aquele indivíduo, na sua individualidade, na sua particularidade, na sua espécie. Tá? E aí esse ponto que eu falei, cara, as pessoas vêm com border, vêm com, principalmente, vou ficar no border, vai, que eu falei do border, vem com border, cara, não adianta ficar reclamando, por exemplo, não adianta falar o meu cachorro me morde e assistir todos os 12 vídeos, né, que estão sobre mordida no meu canal e não colocar em ação, não adianta falar o cachorro me morde e ir pro curso e não assistir a aula, porque já assistiu no YouTube e acha que é a mesma coisa, não, são coisas completamente diferentes. Tá? Inclusive fica esse paralelo aqui, que cara, os meus cursos eles não são a versão paga do meu conteúdo gratuito, tá? Isso é muito importante você entender, que eu sei que muitos cursos por aí são a versão paga do conteúdo gratuito. Não é o meu caso. Não adianta ir pro curso, assistir uma aula e não praticar, entendeu? E não adianta ter muito dinheiro e não se organizar na vida, porque teu cachorro vai chamar a tua atenção através de comportamento inadequado, mordida, xixi fora do lugar, latido, o que quer que seja, porque você ainda não se organizou. Entendeu? E o se organizar representa essa possibilidade de construir o vínculo, que é o que eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal, tá? Então se inscreve e ativa as notificações, isso vai ser muito massa. Eu vou falar numa live também, se inscreve aí no link pra você ser notificado e tal. Mas eu quero deixar um vídeo assim bem mais estruturado do que uma live, que a live às vezes para responder pergunta, quebra a linha de raciocínio, aí algumas pessoas perdem a atenção, é normal, mas eu vou fazer a live e vou deixar o vídeo, então se inscreva e ative as notificações. Né, falar dessa formação do vínculo que é indispensável para a obediência, tá? E não essa obediência escrota do eu mando, você obedece, mas uma obediência baseada na confiança, tá? O guia, a referência de vida, aquela pessoa que realmente protege e toma frente, tá? É sobre isso que a gente vai falar. Enfim, então não tem muito o que fazer nesse sentido, se a pessoa não para e se organiza. E aí cada cachorro demanda uma certa medida de tempo. Né? Então eu uso uma métrica, pode ser mais, pode ser menos para uns, tal, de conforme fase de vida, ambiente, tudo, mas assim, uma métrica muito boa para border é 3 horas e meia de atenção, não contínuas, ao longo do dia. A maioria das pessoas, como eu falei, quando entra no curso, fala, eu tenho 4, 5, 6 horas, né? Porque às vezes a pessoa tem, sei lá qual é a vida da pessoa, mas assim, ela tem essa disponibilidade de tempo. Para outros cães, 1 hora pelo menos, os de pequeno porte, 2 horas, 2 horas e meia de médio, grande porte, for um cão mais tranquilo, entendeu? E aí depende de particularidade, depende das coisas que eu falei no evento Livro das Profecias, mas no mínimo 1 hora e meia por dia, tá? Para cuidar do geral com o cachorro. Um passeio, uma atividade, cuidar da alimentação, preparar as coisas ali, um treininho e tal. Cara, você tem um cachorro, você não tem 1 hora e meia no teu dia, entende? Não é uma questão de dinheiro investir. Não. Aí eu me pergunto, por exemplo, tá? Isso não é uma crítica para você que está aqui, só entenda, mas acho que você vai até
concordar comigo. Quanto tempo a gente não gasta, por exemplo, com Netflix, com serviços de streaming em geral? Quanto tempo a gente não gasta, por exemplo, com conteúdo gratuito no YouTube? Essa coisa do movimento de massa que é conteúdo, 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 tem que ter conteúdo, tem que ter alerta nas redes sociais, no teu aplicativo ali. Quanto tempo a gente não gasta com isso e depois fala, não tenho tempo? Onde que a gente está priorizando o nosso tempo? Esse que é o ponto, tá? E aí se organizar com isso é muito importante. Então esse é o vídeo, análise, review do joguinho, essa reflexão a respeito da visão do joguinho, trazendo para a nossa realidade, essa coisa do movimento de massa, não do sentido da estupidificação, você entendeu que não é isso que eu estou falando, né? Você entendeu que é o lance desse movimento de massa, da gente ser consumido por uma sociedade que não tem tempo, né? Então você entendeu isso, tenho certeza. E sobre a providência, né, que a gente tem que parar e cuidar, tá? Então, cara, que fica de fechar assim. Eu poderia agora te convidar, vem aí para os meus cursos, tal, paga aí, vem para o meu curso, tem as duas pontas da guia, tenha cuidado, sua vida mais equilibrada, gestão de tempo, que é uma parada que eu tive que fazer para mim também, né? Do contrário, estaria trabalhando segunda a segunda há 10 anos, que eu sou workaholic, que eu gosto de trabalhar. Eu poderia te falar isso, mas cara, eu não vou te falar isso. Eu vou falar, meu, se inscreve, assiste a aula gratuita e vê se vai fazer sentido para você as coisas que eu venho falando na interação ao vivo, vê se você curte estar comigo numa interação ao vivo também. Que é uma parada diferente, assim, aí a gente começa a criar o vínculo, entendeu? O vínculo é importante para você conseguir os seus resultados. Aqui é uma tela, né? A gente tem essa barreira da tela. Alguns invadem essa barreira e são ofensivos. É curioso isso, pra gente fechar. O cara que vem para ofender, ele rompe a barreira, né? E muitas vezes você tá aí, pô, que bacana isso, Kleber, gostei desse vídeo e tal, e você não rompe a barreira, você não comenta, entendeu? Às vezes nem dá o joinha. É meio que um pedido pra você fazer isso, mas menos por mim, mais por você, sacou? E mais ainda, menos por mim, mais por você e mais ainda por nós, entendeu? Porque isso faz a gente se conectar, isso faz a gente crescer junto, eu poder te ajudar, você poder entender melhor o que eu estou tentando dizer, se não ficou claro e tudo, ou aplicar, se ficou claro, aplicar o que eu estou falando, tá? É isso aí, espero que você tenha curtido o vídeo, abraço, até a próxima.